que eu gravo, não sei nem se o pessoal assiste, mas... Vamos lá, vou deixar o chat aqui do lado aberto. E aí, gente, vamos passar aqui rapidinho para finalizar a disciplina de análise das demonstrações contábeis, né? Hoje, Aline, tu acredita, Aline, que eu estou já com 3 aftas na minha boca? Eu só lembro de ti agora. Já passei a pomada hoje umas 3 vezes. Mas eu acho que vai ficar melhor mesmo de madrugada amanhã, né? Que eu vou botar antes de dormir. Pense bem na ponta da língua. Aqui onde o dente bate, eu não sei o que é isso. Ou vida sofrida. Pois vamos lá. Então, a gente vai falar, a gente vai finalizar a disciplina de análise, né? Vamos falar aí um pouco de fluxo de caixa, solvência e tudo mais. Eu separei aqui alguns vídeos, eu vou mandar depois esse PowerPoint, e neles tem vídeos no YouTube, né? De gente que é especialista nessa área para dar mais umas dicas, principalmente porque vão surgir aí novas, o livro de vocês traz novas fórmulas, né? E aí, eu não sou contadora, né, meu povo? E um administrador não consegue ser especialista em tudo que ele vê na faculdade. Então, eu não tenho muito contato com essa parte de fluxo de caixa e tudo mais. Mas aí eu procurei lá, certo? E encontrei, separei uns vídeos bem instrutivos. Aí vocês dêem uma olhada, tá? No final de semana, quando vocês forem estudar, tá? Não deixem de verificar, eu deixei os links aqui. Então, vamos falar um pouquinho de fluxo de caixa, também conhecido aí como cash flow. É considerado aí por muitos analistas um dos principais instrumentos para a realização de uma análise que vai propiciar e identificar o processo de circulação do dinheiro. Através de quê? Através da variação de caixa e dos seus equivalentes, tá? Então, a expressão, né, fluxo de caixa, eles dizem que deve ter uma amplitude maior, envolvendo também os pagamentos e os recebimentos de modo em geral. Enquanto que a análise do fluxo de caixa ele vai examinar a origem e também a aplicação do dinheiro que transitou pela a empresa. Vocês lembram no semestre passado, quando a gente iniciou a disciplina de contabilidade geral, que tinha um exemplo lá, uma pessoa ia abrir uma empresa, aí no primeiro dia eles compraram uma casa, uma sala comercial, e depois eles compraram à vista. E toda vida que a gente fazia isso, mudava lá no caixa, né? Então, toda vida que entra ou sai o recurso, né, tem essa alteração aí no caixa. Então, há um fluxo de caixa. Marion, né, que é uma grande referência aí na parte da contabilidade, ele apresenta como as práticas internacionais, eles vão classificar a demonstração do fluxo de caixa segregada aí em 3 tipos, quais sejam fluxos das atividades operacionais, né, tem que ser analisado, fluxos das atividades de financiamento, foi aí que houve de financiamento, né, de capital de terceiros, e atividades de investimentos. O Reis menciona que a demonstração dos fluxos de caixa, eles vão indicar a origem de todos os recursos monetários que entraram no caixa, tá? Bem como onde eles foram aplicados, tá? Ou seja, que eles saíram do caixa em determinado período. E o objetivo básico desse demonstrativo é disponibilizar informações sobre as entradas e as saídas de um numerário em um determinado período. Então, essa demonstração do fluxo de caixa é para o quê? Informações, para análise. Todo tipo de controle que é feito pela contabilidade, né, ou qualquer outro que você fizer, vai servir sempre de base para um momento de tomada de decisão. Então, o fluxo de caixa também é para esta finalidade, para melhorar a compreensão aí de quem está inserido no processo e o grau de envolvimento. Alguns autores vão dizer aí que a área de produção ela vai promover alterações nos prazos de fabricação dos produtos, tá?
Então, essa decisão, ela afeta o fluxo de caixa, ou seja, quando você tem lá as informações acerca do fluxo de caixa, dessa movimentação, isso vai impactar, essas informações vão ser utilizadas por outros setores, né? E aí é isso que ele traz aí. Como, por exemplo, a área de produção. Ao promover alterações nos prazos de fabricação dos produtos, essa decisão em si, ela afeta o fluxo de caixa, que vai determinar, então, novas alterações nas necessidades de caixa. Os custos de produção, eles também têm um importante reflexo sobre o caixa. Outra questão que vai ser afetada é decisões de compras. Para quê? Para que elas sejam ajustadas com os saldos disponíveis existentes em caixa. Em outras palavras, né? Esses autores, eles afirmam que deve haver uma preocupação com o sincronismo aí entre os prazos que são concedidos para o pagamento das compras com os prazos em que você vai receber, né, o valor aí das suas vendas. Ou seja, tem que haver uma preocupação com o fluxo de financiamento, tá? As políticas de cobrança mais ágeis e eficientes, elas vão se constituir em um importante reforço de caixa. Então, às vezes você precisa pagar um fornecedor, mas tem gente que está te devendo que você ainda não recebeu. Então, isso também vai ser importante para orientar as políticas de cobrança, tá? A área de vendas, né, simultaneamente com a meta de crescimento da atividade, ela deve acontecer, então, um controle sobre os prazos que forem concedidos e também dos hábitos de pagamento dos clientes. Para quê? Para não pressionar negativamente o fluxo de caixa. E também a área financeira. A área financeira, ela vai analisar, então, cuidadosamente o perfil de endividamento para que os desembolsos necessários, eles ocorram aí ao mesmo tempo em que é gerado o caixa da empresa. Então, essa análise de fluxo de caixa, né, é principalmente para que você consiga aí, organizar os fluxos do dinheiro que entra e do dinheiro que sai, para evitar o quê? Evitar que os seus prazos de pagamento, eles sejam diferentes dos seus prazos de recebimento. Ou seja, se hoje, os prazos que meus clientes vão me pagar vai ser no dia 30, mas eu tenho que pagar aos fornecedores hoje, dia 22, então, esse fluxo, esse caixa aí, esse fluxo não está batendo, né? Precisa de ajustes. Então, essas informações são importantes de ser analisadas, acompanhadas e controladas para essa finalidade, né? Para cuidar aí da saúde financeira da empresa. E essa demonstração dos fluxos de caixa, ela vai ser obtida aí de duas formas. Tem uma forma direta e uma forma indireta. A forma direta é a partir da movimentação do caixa e os equivalentes de caixa. E a forma indireta é com base no lucro-prejuízo lá do exercício. Então, o método direto, ele vai se caracterizar quando ele apresenta os componentes dos fluxos por seus valores brutos, ok? Eles devem ser apresentados, no mínimo, os seguintes tipos de recebimentos e também de pagamentos que são relacionados às operações, como recebimento dos clientes, juros, lucros e dividendos recebidos, pagamentos a fornecedores e também a empregados, juros pagos, imposto de renda pago e outros recebimentos e pagamentos. Esse negócio de fluxo de caixa é um negócio tão louco, tão importante. Tem uma empresa que presta serviço lá para o Instituto. Desculpa, é uma empresa terceirizada. Gente, essa empresa, desde janeiro, a gente percebe que ela anda ruim das pernas, sabe por quê? Começou a atrasar alguns pagamentos. Pagava o salário, mas não pagava o vale alimentação. Ou seja, a data de recebimento dos pagamentos aí dos clientes deles não estão coincidindo, né? Não estão conseguindo dar conta da data dos pagamentos que eles têm aí das suas obrigações, como a obrigação aí de pagar o salário dos seus funcionários. Aí eles vinham assim, atrasava ali 5 dias e tal, aí veio a pandemia. Teve uma época que eles ficaram 2 meses sem pagar os meninos, né? E aí é uma coisa, porque a gente não pode simplesmente, vou demitir essa empresa e vou pegar outra, né? Na administração pública não é fácil, mas a gente consegue perceber que o problema é esse.
Tanto é que para eles conseguirem ajustar, a gente ficou trabalhando muito junto de já pagar uma nota, e aí com o dinheiro que ia na conta dele é que ele pagava essa. Então, é um sério problema de fluxo de caixa nessa empresa. Eles estão sem capital de giro, né? E aí agora eles começaram a atrasar de novo. Agora eles já estão pedindo que a gente pague diretamente ao funcionário. O que é que vai acontecer? A gente vai ter que rescindir o contrato com eles. Depois que passar a vigência de um decreto aí do presidente, a gente vai dar continuidade a um processo de aplicação de penalidade. Então, provavelmente o recurso que eles deixaram em garantia com a gente, eles vão perder e talvez não seja suficiente, talvez tenha que pagar a multa. Ou até fiquem impedidos aí de contratar com a administração pública. Ou seja, essa empresa, eu acho que dificilmente ela vai conseguir se recuperar, porque é um efeito cascata, dominó. Então, é muito importante, tá? Este acompanhamento, ficar ligado, saber, né, fazer todo um planejamento. Aí o livro traz um exemplo de que, gente, do método direto, tá? Aí vocês veem aí modelo direto, onde as entradas teve aí receita operacional recebida, receitas financeiras recebimentos de coligadas, vendas de investimentos, novos financiamentos. Ao lado aqui a gente vê o total, né? Quando iniciou essa análise aí, eles tinham R$40 mil em caixa. Depois entrou 50 mil, aliás, 850 mil, e ao final saiu 880 mil. Ou seja, ficou com um saldo aí positivo, né, de 10 mil. Já o modo indireto, ele vai se caracterizar por apresentar o fluxo de caixa líquido, operacionais, como estoque, contas a receber e contas a pagar. Então, a movimentação líquida dessas contas. A movimentação líquida das contas que vão influenciar na determinação dos fluxos de caixa e das atividades de investimento e de financiamento. Por exemplo, aí, a partir das disponibilidades geradas pelas atividades operacionais, ajustando aí pelas movimentações dos itens que não geram caixa, como depreciação, amortização, baixa de itens do ativo permanente. O que é baixa de itens do ativo permanente? Todo bem, quando você compra, a tendência dele é deteriorar, o que a gente chama aí de depreciação, né? Por isso que a cada ano é depreciado esse valor. Se eu comprei um computador por R$6 mil, hoje ele tem um valor, ele entra lá no meu ativo, né, como um bem no valor de R$6 mil, mas ano que vem ele vai sofrer uma depreciação, porque ele já vai estar em uso há um ano, e aí existem os índices para calcular isso, né? Vamos dizer que a depreciação deste tipo de bem, um computador, seja de 10% ao ano, que é muito, acho que deve ser uns 20%, que geralmente é dado 5 anos para um bem como esse, né? 20%. Então, esses R$6 mil de hoje já serão R$6 mil menos 20% de R$6 mil no ano que vem. Então, ele vai dizer aí que vai se analisar essa movimentação líquida das contas que vão influenciar no fluxo de caixa de atividades de investimento e de financiamento, certo? Ajustadas a partir das atividades operacionais, ajustada pelas movimentações daqueles itens que não geram caixa, como é o caso da depreciação. As práticas internacionais, elas dispõem aí a demonstrar que a demonstração seja segregada em 3 tipos de fluxo de caixa. Então, a gente já vê que tem 2 métodos, né? Direto e indireto. Agora, nós temos 3 tipos de fluxo. Nós temos o fluxo das atividades operacionais, das atividades de financiamento e das atividades de investimento. O Matarazzo, aí, lá em 2010, ele vai comentar que existe um número muito grande. Ver se chegou aqui. Opa, gente. Um número muito grande de situações. Francisco Alves é quem, hein? Oi, Patrícia, boa noite. Então, o Matarazzo ele vai comentar que existe um número Boa grande... noite, professora.
Boa noite. Que existe um número muito grande de situações que vai caber aí uma análise, né? Análise do fluxo de caixa. Boa noite, professora. Boa noite. Quem é? Gente, cadê o Orlando, hein? É o Adelinho, Francisco Alves sou eu. Ah, tá. O Orlando sempre está aqui logo no início da aula, agora eu lembrei. A Vera volta em Poá, onde mora. A cidade é a sexta da região. Quem está com o microfone ligado, por favor, desligue. Então, vamos continuar aqui, né? Então, a análise do fluxo de caixa pode ser feita de muitas formas. Entretanto, esse autor aí, o Matarazzo, ele vai apresentar uma sequência de ideias, né? Assim, identificadas, esses três aí, né? A geração bruta de caixa é pequena em decorrência do baixo lucro, e aí vai ser insuficiente para cobrir o crescimento aí da necessidade de capital de giro, tá? Apesar de ser pouco expressiva. Há também a geração bruta de caixa boa, mas insuficiente para cobrir novamente o crescimento da necessidade de capital de giro. Em virtude de quê? Aí, em virtude de uma expansão da empresa. E a geração de caixa é elevada, mas insuficiente para cobrir o crescimento da necessidade de capital de giro, em virtude das alterações desfavoráveis de um ciclo operacional, até mesmo um ciclo financeiro, como esse daí, né? Que a pandemia trouxe bastante situações aí diferentes. Se a geração bruta de caixa é inferior ao crescimento dessa necessidade de capital de giro, significa, então, que a empresa ela não tem geração operacional de caixa e, consequentemente, ela não consegue pagar as dívidas bancárias de curto prazo, realizar investimentos, ou seja, ela não vai conseguir crescer, vai ficar presa, e amortizar os financiamentos de longo prazo. Então, ela vai começar a ficar ruim aí das perdas, né? E aí, que é o fluxo de atividades operacionais, conhecido aí como FAO. São os fluxos que normalmente se referem às atividades principais da entidade. E aí, o Ferrari ele vai exemplificar. Numa empresa comercial, esses fluxos vão ser as atividades ligadas ao quê? Qual é a atividade principal de uma empresa comercial? É comprar e revender, né? Então, vão ser as atividades ligadas à compra e revenda de mercadorias, aí incluindo também os gastos com despesas comerciais e administrativas. E a sua identificação vai se dar pelas entradas, né? Ou seja, os recebimentos, e também pelas saídas, ou seja, o que foi que ele pagou. Da seguinte forma, são consideradas entradas o quê? Os recebimentos de clientes, tanto das vendas à vista, quanto também das duplicadas que você tem aí a receber. Os recebimentos de dividendos de participações no capital de outras sociedades. Os recebimentos de juros de empréstimos concedidos. Os recebimentos diversos, os quais aí, né, não podem ser classificados juntamente com os fluxos de financiamento ou investimento, como, por exemplo, o recebimento de aluguel de imóvel, ou então o recebimento de seguradoras referente a algum sinistro com o seu estoque, tá? Esses aí, eles vão ser considerados entradas. Beatriz, tu teve aula com o Paulo Parente, não teve? Tive, acabou agora há poucos dias. Foi. Ele agora vai sair. Ele saiu, pediu para sair do instituto, tá? Processo de saída. Foi, a gente estava acompanhando o processo dele. Ele contou para a gente, né, de seleção, que ele ficou entre muita gente e acabou passando e conseguiu uma vaga, né, lá em Fortaleza. Aí ele só estava terminando o curso para poder ir embora mesmo. Pois é. E o que é que são consideradas as saídas, né? As saídas são os pagamentos a fornecedores, tanto os referentes aí às compras à vista, quanto os referentes ao pagamento de duplicatas, os pagamentos de salários a funcionários
pagamento de tributos e multas, e aí também o pagamento de juros de empréstimos obtidos. São consideradas aí saídas, tá? Então, essa era a parte lá de fluxo de caixa. Claro que tem mais alguns pormenores lá, vocês também dê uma aprofundada e, meu povo, façam os exercícios, tá? Se não fizer exercício, fica complicado. Vocês assistem às aulas que tem disponíveis no portal de vocês, que é do professor da disciplina mesmo? Vocês assistem? Não, assisti. Quem que diz que assiste? Que às vezes é importante, porque o professor de lá, né, ele fica estudando. Imagina você poder estudar, eu aqui fico dando aula para vocês, estou com 4 turmas. Aí cada turma tem 5 disciplinas, né? Sendo que uma geralmente é de seminário, então são 4 disciplinas. Então, isso quer dizer que em um semestre eu tenho que saber de 16 disciplinas. Ai, meu povo, não dá para se especializar, né? Aí hoje em dia... Marcela, como é aquela questão da matéria que tem lá, que é até tal dia que eu não entendi direito? Tem data, limite? Se eu não me engano, eu vi duas datas, uma no começo de agosto e uma É o estudo transversal. Os demais aí já andam uma olhada no perfil, no portal de vocês? Tem uma disciplina esse semestre que vai ter agora até o último. Inclusive, tem semestres que tem duas vezes essa disciplina. Então, fiquem ligados. Eu até mostrei naquele começo de aula, no começo do semestre, né? Aí, é o estudo transversal. Ele não tem diário de classe, ele não aparece para mim. Nenhum encontro. Professora, eu estava vendo no portal que tem uma disciplina que, antes de terminar a outra, já vence a prova da outra disciplina. Não entendi. Vence o prazo de fazer a prova da disciplina da frente. E é? Antes de... Já as provas tem muita prova para fazer ainda, então acho que eles estão colocando num prazo, a gente tem que estar muito atento, senão vai acabar perdendo esse prazo das provas. Tá muito conturbado. No semestre passado, toda aula. Até não sei quantos dias do mês passado, agora se estendeu um monte de dias, eu até fiquei surpresa. Pois é, eu também. Inclusive tem uma prova que vence amanhã, gente. Pois é, qual é a prova? Eu não sei, eu não tenho acesso aos prazos de resposta que vocês têm. É a 2, né? É a avaliação 2. Pronto, é a 2 dessa de análise das demonstrações contábeis, né? Que a gente está terminando hoje. Então, vou até avisar lá no grupo. Amanhã é o último dia? Isso. Pois é, e as outras 2 provas se estendem até mês que vem, sendo que já a gente já vai começar uma nova disciplina hoje. Aí eu achei o prazo muito grande, tem outros que é bem pequeno. Tem outras que o prazo a outra é até o dia 7. E a outra disciplina, é porque eu não estou conseguindo abrir aqui agora, mas ela, antes de terminar a disciplina, já tem a primeira avaliação da disciplina na frente, já tem terminado, entendeu? Eu não sei se vocês analisaram o cronograma, como tiveram, por exemplo, feriado, quinta-feira passada foi feriado, né? Aí, o que acontece? Para a gente não ter que ir até janeiro com aula, tem algumas disciplinas que só vão ter 3 encontros. É como se num dia só fossem 2 encontros daquela disciplina. Entendeu? Então, tem que ficar ligado. Toda semana eu estou lembrando aqui, olha os prazos de resposta. De análise das demonstrações contábeis. Pronto, vamos voltar aqui. Então, como é que é esse estudo, o estudo transversal? Vocês vão fazer ele totalmente online. Quando eu entro aqui, deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês verem. Se a gente acha aqui informações juntos. Vocês estão vendo aí? Estão vendo? Meu portal é assim, ó. Se eu vou aqui na conferência dessa disciplina, ó, veja, não tem nenhuma
um encontro aqui, né? Ou seja, não se refere a encontro, mas tem nota, né? E tem uma média. Ela vale 10, né? Só é uma avaliação. Pelo que eu tô falando, pelo que eu tô vendo, é só uma avaliação. E o prazo dela é até o dia 18 de dezembro. Agora, vocês já pronto, até o dia 18. Aí, acredito, pronto, trilha de aprendizagem. Vamos olhar aqui a trilha de aprendizagem. Acadêmico. Para mim não tem nada, porque é totalmente online. Pronto. Acho que foi até isso que eu te mandei, não foi, Bia? Leitura e interpretação de mapas, gráficos e imagens. Então, o objetivo desse estudo transversal é que vocês tenham um aprofundamento nessa parte de leitura e interpretação de mapas, gráficos e imagens. Tá? Aí diz aí quem é o professor, aí a trilha de aprendizagem, leitura e interpretação. Aí tem um vídeo, ó, tá vendo? Tem 1, 2, 3 vídeos. Tem um e-book aqui da disciplina, né? Tem cheio de vídeo aqui, meu povo. Após ler o livro da disciplina, assistir os vídeos, exercer seus conhecimentos, acesse também comentando as aulas. Aí tem uma enquete. Eu acho que é isso daqui que é a resposta, né? Aliás, é a prova, né, para fazer. Materiais complementares, tem um monte de coisa aí. Para vocês, deve aparecer uma opção de avaliação, alguma coisa que talvez já esteja disponível. Tem a opção de responder, já está disponível desde o porque você deve poder fazer a qualquer tempo, né? Uhum. Então, pronto, é bom não deixar para a última hora, né, gente? Lembrando que no final de semestre a gente tem aí ainda o seminário, né, para dar conta. Deu para ajudar aí, Bia? Sua dúvida? Deu sim. Então, gente, quem ainda não tinha percebido que tem essa disciplina, depois eu já tinha falado lá no começo do semestre, mas eu vou chamar depois a atenção de novo lá no grupo, o pessoal ficar atento. Então, a gente vai falar agora de fator de insolvência. Esse fator de insolvência, que eu trouxe 2 vídeos, porque o livro de vocês vão trazendo algumas fórmulas, né? Ele é um assunto um pouco mais complexo, no sentido de que você tem que fazer essas fórmulas, né? Olhar lá no livro, tem os exemplos e tudo mais. E aí eu trouxe 2 vídeos aqui, 2 links, vou deixar aí para vocês assistirem, né? Mas o que é, né, esse fator de insolvência? O objetivo maior, né, de você conseguir aí mensurar, chegar a um valor desse fator de insolvência, é avaliar a saúde da empresa. Como um todo, assim como conhecer, com isso você vai conhecer aí o risco de falência da empresa. Lembrando que a questão se ela é solvente ou não sei se vocês lembram, quando a gente foi começar a aprender um pouquinho sobre balanço patrimonial, que aí tinha até um exemplo lá, que o cara tinha R$89 mil no ativo, e o passivo dele representava ali cerca de R$16 mil. O que dava ali um patrimônio líquido da pessoa de R$72 mil e pouco. Então, isso quer dizer que aquela empresa, ela tinha solvência. Por quê? Todo o ativo dela era capaz de pagar o passivo e ainda sobra, né? Se fosse um patrimônio líquido negativo, estaria ali claro que o ativo não era suficiente para cobrir as obrigações lá do passivo, ou seja, era insolvente. Então, é para isso que é analisado o fator de insolvência, né? Até onde essa empresa vai ser capaz de honrar com as suas obrigações. Como é que está, né? Fazer um diagnóstico dessa situação. Com essa análise, vai se tornar possível avaliar o grau de solvência de qualquer empresa, possibilitando, então, com um razoável grau aí de segurança, detectar com antecedência qual é a situação financeira daquela empresa. Tá? O primeiro passo a ser dado é determinar qual é esse fator de insolvência. E, em seguida, a gente vai verificar se esse valor obtido ele coloca a empresa em um grau de risco ou não. Certo? Então, há aí uma forma de você
localizado, de acordo com o fator identificado, né? Onde é que ele vai se encaixar. Matarazzo aí, de novo, a insolvência de uma empresa, ela ocorre pela incapacidade de pagar suas obrigações, tá? Ou seja, pela falta de dinheiro em caixa no momento do vencimento de uma dívida, dada aí a impontualidade a curto prazo. Aí a gente vai lá, o livro de vocês, gente, vão ter alguns, como é que eu vou dizer, métodos, né, apresentados. Eu busquei, tá, vídeos sobre os outros métodos, mas só localizei um em espanhol. Então, pelo que eu pude observar, esse aqui de Kenneth é o mais utilizado, tá? E com ele, é tanto que o próprio livro de vocês passeia um pouco sobre os outros, né? Ele se foca mais nisso daí. Então, existe, né, esse método aí desenvolvido pelo Kenneth, também conhecido aí como termômetro de Kenneth, que eu acho que o livro de vocês não traz essa terminologia, tá? Esses 2 links abaixo aí de azul são dos vídeos que eu falei, tá? Então, não deixem de assistir para se aprofundar, entender com calma, tá? Mas a análise desse índice de solvência, ela vai permitir o quê? Descobrir se há empresas em estado de pré-solvência, descobrir as empresas numa escala de solvência ou insolvência, a fim aí de selecionar clientes prioritários, ou seja, a partir da situação, né, da sua empresa e desse índice de solvência, você vai começar a priorizar, né, algumas coisas para conseguir reverter a situação. Determinar previsões para a conta devedores duvidosos, segundo a probabilidade de insolvência de cada cliente. Não deixem de assistir esses vídeos. Então, essencialmente, esse tópico é sobre isso, é para você descobrir se a empresa, num determinado momento, ela vai ter condições de arcar com as suas obrigações. Né? Aí tem o método mais utilizado, esse aqui, o de Kenneth. Tem uma fórmula lá no livro para vocês, mas como nas últimas aulas eu fiquei só lendo fórmula, aí fica muito chato, né? Então, ao invés de ler as fórmulas, eu trouxe livros onde eles aplicam a fórmula. E aí tá bem melhor explicado do que lá no livro de vocês. E melhor do que eu ficar só aqui lendo, porque lá as pessoas estão resolvendo, tá? São vídeos curtos. Esse primeiro aí é super curto, né? Acho que tem uns 7 minutos só, mas bem explicativo, eu achei. Mas tem um outro aí também embaixo, para vocês darem uma olhada. E aí, saindo dessa parte de insolvência, então, veja que nessa unidade, né? Nessa unidade 3, a gente viu a questão do fluxo de caixa, que vai gerar informações. Tudo aqui agora é com relação a dar informações sobre esse rendimento da empresa, como é que está sendo, né? Lá no fluxo de caixa, você vai ter informações importantíssimas para saber como estão acontecendo as entradas e as saídas, né? Se estão acontecendo no time, vamos dizer, necessário, né? Para que a empresa não fique em situação aí de insolvência, ou seja, de não conseguir pagar as suas obrigações, como o exemplo que eu dei, que a empresa não está conseguindo pagar os seus empregados, essa é uma das obrigações da empresa, né? E depois vem essa questão da insolvência, né? Faz exatamente como um complemento às informações do fluxo de caixas. E, por fim, traz a questão da alavancagem financeira e operacional. Alavancagem, gente, é um termo que vem da física de alavancar. Acho que você sabe o que é alavancar, né? Você pegar você ter algo pesado no chão, você enfiar uma madeira, um ferro, e na outra ponta você pisa, então essa caixa que está no chão, ela levanta um pouco, ela faz aí um trabalho de alavancagem. E aí vão ter 2 tipos, tem a alavancagem financeira e a operacional. A financeira é a possibilidade dos acionistas da empresa de obterem maiores lucros para as suas ações, tá? Utilizando aí em volume maior o capital de terceiros, como, por exemplo, o quê? Empréstimos. Aí, eu achei interessante que ele traz esse exemplo aqui. Vamos acompanhar esse exemplo. Esse exemplo vai comparar 2 empresas distintas. A gente tem a empresa A, e essa empresa, ela somente utiliza-se de capital próprio para financiar o seu ativo.
E essa empresa, ela conseguiu obter um retorno de 20% sobre esse ativo. Quer dizer que as mercadorias, os investimentos, o mobiliário, tudo ela compra com recursos da empresa. Não entra aí recursos de terceiros, financiamento, pagamento a prazo, não entra, né? Empréstimos e tudo mais. E, nesse caso, essa empresa, utilizando apenas capital próprio, conseguiu um retorno aí de 20% sobre o seu ativo. Então, o retorno sobre o patrimônio líquido será de 20% também, porque todo o lado direito do balanço, né, é formado pelo patrimônio líquido, que vai ser aí totalmente igual ao ativo. Já a empresa B, ela obtém o mesmo retorno de 20% em cima do ativo, mas ela agora recorre a recurso de terceiros. Consegue, então, aí dobrar o seu investimento em ativo. Porque se ela recorreu a capital de terceiros, quer dizer que ela teve que colocar menos, né, do próprio capital da empresa. E aí vão ter 3 situações distintas. Vamos lá, tem aqui os quadrinhos para vocês. Ó. Primeiro, custo do empréstimo igual à taxa de retorno sobre o ativo. Aqui a gente tem a empresa A e temos a empresa B. Se vocês analisarem a empresa A, o ativo dela é de R$100, certo? O passivo dela, ela não tem obrigações. E o patrimônio líquido também vai ser de R$100. Lucros antes dos juros, né? O retorno do ativo dela aí é de R$20. Ou seja, ao final, ela teve um lucro aí de R$20. Ela não tem despesa de juros, porque ela não pegou nenhum dinheiro emprestado. Já a empresa B, né, ela entrou com um capital de R$200, dos quais R$100 vieram de quê? Lado passivo, ela pegou um empréstimo, ok? Então, o patrimônio líquido dela continua a mesma coisa do outro, de R$100, certo? O lucro antes dos juros, né, foi aí de R$40 para essa empresa. Só que desses 40, né, R$20 foram aí para despesas de juros, porque eles pegaram o dinheiro emprestado, vão pagar juros. E o lucro foi de R$20. Então, nesse quadro, a gente observa que o retorno sobre o patrimônio líquido é idêntico. Ou seja, em ambas as situações, foi de 20%. Nesse caso, o empréstimo, ele não gerou um benefício, tá? Ou mesmo um prejuízo. Vamos para a segunda situação. Custo do empréstimo quando ele é inferior à taxa de retorno sobre o ativo. Aí ele vai dizer que a gente tem que considerar o custo do empréstimo de 10%. Mesma situação, né? A empresa A com R$100 de ativo, a empresa B com 200, a empresa A sem obrigações do passivo. A empresa B com R$100, porque ela pegou emprestado, mesma situação, ok? Qual foi a diferença? A diferença está aí nas despesas de juros, na empresa B. E dessa vez era apenas de 10%, o que gerou, então, uma despesa de juros de R$10. Então, do lucro que eles tiveram antes de pagar os juros, que foi agora de R$40, eles só tiveram que descontar 10 para pagar os juros, restando, então, de lucro R$30. Vejam, então, o que aconteceu. A empresa A obteve, então, esse retorno de 20% sobre o patrimônio líquido e a empresa B, recorrendo ao endividamento, teve um retorno de 30% em cima do seu patrimônio líquido inicial, tá? Nesse caso, o rendimento dos acionistas, né, vão aí dividir os dividendos e tudo mais, pronto. O rendimento desses acionistas aumentou lá de 20% para o quê? Para 30%. Pelo seu endividamento. Então, embora a empresa tenha se endividado, né, ela tenha dívidas a pagar, o retorno que ela terá ao final será superior a um retorno onde ela não tivesse recursos de terceiros investidos na sua empresa. Lembrando que esses recursos de investimento, eles podem estar comprando aí uma outra máquina que vai aumentar a produtividade, entende? Enquanto se ele não tem um capital próprio para comprar aquela máquina, então ele não vai comprar, porque ele só quer comprar com o capital próprio. Ele não compra a máquina, então de alguma forma ele produz menos, vende menos, enquanto que o outro,
pegou um empréstimo para comprar a máquina, mas ele lucrou mais e está pagando uma taxa de juros que permite que ele tenha um lucro maior do que na situação em que não havia o empréstimo, tá? Então, a alavancagem financeira é para fazer esse tipo de análise. Para quê? Para você poder decidir se vale a pena ou não. Essa aqui vai analisar a parte financeira, tá? O outro vai analisar a parte operacional. Tem um outro exemplo aqui. Nesse aqui, o custo do empréstimo é superior à taxa de retorno sobre o ativo. Então, é preciso ficar ligado sobre essa taxa de retorno sobre o ativo. Agora, digamos aí que ele é de 30%. Então, aqui eles não colocaram mais aquela parte inicial, porque já repetiu 2 vezes, né? Essa mesma coisa aí, do ativo, passivo, patrimônio líquido, eles foram logo para o lucro antes dos juros. Na empresa A, continuam os R$20, na empresa B agora continua os 40, porque é uma realidade que eles pegaram empréstimo, né? A mesma realidade lá. O que é diferente agora é a questão do pagamento dos juros, tá? Enquanto a empresa A continua zerada em relação a despesas de juros, a empresa B agora tem que arcar com R$30 de despesas de juros. Esses R$30 em cima aí desse lucro de 40 vai representar apenas R$10 de lucro aí para esta empresa. Nesse caso, a obtenção do financiamento foi desvantajosa, porque tivemos um lucro final menor. A empresa A obteve um retorno de 20% e a B de apenas 10%, tá? O fator fundamental dos 3 exemplos vai residir aí na comparação entre a taxa de retorno e o ativo e o custo da dívida, tá? Então, é preciso analisar essas grandezas para que você possa se encaixar, por exemplo, numa situação dessa, que é a mais vantajosa, né? Então, é ruim pegar empréstimo? Nem sempre. Mas aí você tem que fazer de repente, é o momento de você fazer uma alavancagem aí financeira na sua empresa. Mas tem que ser analisados todos os fatores envolvidos, tá? A alavancagem operacional é medida pela proporção dos custos fixos em relação aos custos variáveis. Para produtos aí com alta alavancagem operacional, pequenas alterações no volume de vendas resultarão em grandes mudanças nos lucros. É mais ou menos assim. Você já tem toda a sua produção voltada para produzir 100 canetas, né? Ai, desculpa. Então, você já tem ali os custos fixos, que não vão aumentar por conta caso você venha aumentar a sua produção. Aluguel, pagamento de funcionário, né? Água, essas coisas, essas despesas, né? Elas continuarão, esses custos fixos, né? Mas o que vai mudar aí vai ser o dos custos variáveis à medida do que você for produzindo. Então, a alavancagem operacional, ela vai fazer essa análise, tá? Ou seja, ela vai considerar aí os produtos com alta alavancagem, ou seja, que vão ter mais retorno na questão operacional, aqueles em que você fazendo pequenas alterações no volume de vendas, ou seja, aumentando um pouco o seu volume de vendas, ele já vai resultar em grandes mudanças nos lucros, porque os seus custos fixos, eles permanecem iguais e os variáveis não mudam muito. Para que a margem de lucro aí, né, ela aumente já em pequenos volumes, nas alterações do volume de venda, é porque a alteração dos custos variáveis não vai ser tão significativa. Tá? Então, essa análise aí de alavancagem operacional. Assim como foi feita lá da questão dos empréstimos, se vai valer a pena ou não pegar um empréstimo, fazer, ou seja, também é possível fazer da parte operacional. Até onde vale a pena você aumentar, né, a venda de um item ou outro, quanto é que isso vai alavancar no ativo aí, no patrimônio da empresa, ok? Então, empresas buscam alavancagem operacional quando elas captam financiamentos para aumentar a produção
sem aumentar os custos fixos. Por exemplo, se ela buscou lá um financiamento para comprar uma máquina, mas essa máquina ela não vai impactar aí nos custos fixos da empresa, né? Então, ela está agindo de forma a aumentar, possibilitar aumento das suas vendas. Os custos fixos, eles não vão sofrer, tá? Então, isso vai gerar uma oportunidade aí de você lucrar mais na parte operacional, ou lucrar melhor, né? E aí tem um vídeo de uma professora que eu achei ótima, né? E ela ensina essa parte, ela ensina muito bem, eu adorei. Esse vídeo tem 14 minutos, 13 minutos, uma coisa assim, mas ela explica bem direitinho. Então, eu indico aí para vocês assistirem, tá? Então, é isso, gente. A gente falou de fluxo de caixa, falamos sobre a questão da insolvência e sobre essa questão da alavancagem. A alavancagem são verificações, né, de oportunidades de crescimento, de melhoria aí dos índices financeiros da empresa. Finalizada essa parte de análise, demonstrações, eu vou fechar aqui. Vamos dar início à nova disciplina que é orçamento empresarial. Essa não envolve tanto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês estão enxergando aí já? Vocês veem direitinho, né, gente? Oi, Giovanni. Gente, eu tô sentindo falta de vocês não estarem mandando texto para mim, hein? Só vendo quando começar a bagaça vai ser grande. Próxima semana eu já mando uma parte. Oh, muito bem. Mandem e me cobrem, viu, gente? Que esse fim de ano, para mim, a Maria, nunca vi. A gente passa o ano todinho esperando para se lascar nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Com ênfase em outubro e novembro. Vamos lá. Orçamento empresarial. Tá? Vocês estão vendo, né? Vou considerar que vocês estão vendo aí o slide. Nas 3 unidades, a gente vai ver primeiro o processo orçamentário e a sua implantação. A gente vai começar vendo hoje, vai ficar faltando só um tópico. Unidade 2 vão ser os custos industriais na utilização do orçamento. E a unidade 3, orçamentos, projeções e o fluxo de caixa já vai entrar aí também linkado, ok? Essa unidade 1, o objetivo dela é que vocês conheçam, né, de que maneira a empresa é percebida como um sistema, compreender as características do sistema organizacional de uma empresa, aprender de que forma uma empresa pode ser vista como um sistema aberto e dinâmico, compreender o que é um orçamento e quais são os seus objetivos, conhecer por que se deve realizar um orçamento, qual é a sua função para o administrador, identificar qual a contribuição do orçamento para o trabalho do gestor da empresa e conhecer os principais tipos de orçamentos existentes, a maneira como eles exercem influência, né, nos administradores da empresa, aí também com relação ao aspecto comportamental, e avaliar a importância da gestão para a implantação de um processo orçamentário. Então, gente, orçamento é necessário, não é algo legal de ser feito, sim, prazeroso, vamos dizer, porque, aí eu vou falar um pouquinho aqui da minha experiência, né, eu lido com orçamento, com essa questão de planejamento de execução. Infelizmente, nós não temos muita liberdade em definir qual é o nosso orçamento. E aí é uma situação ainda mais delicada, né? Porque a gente faz um planejamento e ele vai mudando durante o ano. É por isso que nos meses de setembro a dezembro, a gente sofre mais. Porque o governo segura o ano todo, deixa a gente ali na míngua, né? Com o pires na mão. E aí, setembro, outubro, novembro, geralmente de outubro para novembro, eles liberam tudo, né? Às vezes até mais um pouco, e a gente tem que executar. E aí, gente, se for para você me dar 3 milhões de reais, está na minha conta, e para eu gastar, rapaz, a gente gasta em uma semana, né, não, meninas? Me dê a oportunidade para você ver se eu não arrumo no que gastar. No instante eu gasto.
Agora, quando você tem que fazer dentro de um processo em que você tem que colocar um monte de documentos, eu estava mostrando para o meu marido esses dias, vocês estão me vendo aí na câmera? Ou vocês só estão vendo o slide? Eu ia mostrar aqui para vocês um checklist de um processo simples de licitação, que na verdade é uma dispensa de licitação, nem é uma licitação em si. Tem 34 documentos para você inserir. Menina, é documento demais. Aí, o que é que faz? Você vai ter que fazer todo um ajuste, né? Dessa questão do orçamento. Mas, antes de falar de orçamento em si, vamos falar de sistema empresa. Ele vai apresentar o seguinte: sistema empresa é a área onde a gente estuda orçamentos. Certo, obrigada, Giovanni. Para a identificação e compreensão das atividades e departamentos que interagem entre si. Então, é preciso que a gente compreenda que uma empresa, né, tanto ela ela tem vamos dizer assim, uma interligação interna, como também externa. Então, para uma empresa ter um bom funcionamento, ela precisa aí que todos os seus departamentos eles estejam em franca o quê? Harmonia e funcionamento, né? Tem que trabalhar junto, tem que todo mundo ali conversar e falar a mesma língua, ok? Para isso, né, aliás, por isso, para que o processo orçamentário ele seja elaborado de acordo com a realidade de mercado em que essa empresa está inserida, é fundamental que se conheça, então, a empresa como um sistema, tá? Como um todo. Tem que ter essa visão sistemática, essa visão sistêmica, aliás. Ok? A gente vai ter, para a gente analisar, a gente conseguir fazer um planejamento, né, de um orçamento, você tem que compreender a sua empresa, você tem que saber de cada um dos departamentos o que eles precisam, o que eles geram, e você tem que compreender também o que é que externamente está acontecendo e pode influenciar nesse planejamento ou na execução do planejamento do orçamento. É a primeira coisa que ele vai apresentar esse sistema empresa para dizer o quê? Que para isso funcionar, essa empresa precisa agir como um sistema, né? Precisa agir aí com interação, né? Com toda a informação fluindo. A Olívia vai trazer para vocês um conceito de empresa, né? Trouxe só um aqui, ele trouxe outros lá. É uma entidade constituída juridicamente ou não, que exerce uma atividade econômica de produção, transformação, comércio ou prestação de serviços, podendo ter fins lucrativos, filantrópicos ou até mesmo sociais. Então, isso aí é uma empresa. Já para a Bill, bem novinho aí, 1985. Eu já era criança aí. O sistema empresa é um conjunto de elementos interdependentes ou um todo organizado, né? Ou então em partes que vão interagir formando um todo unitário e complexo. Elas interagem de uma forma, né, tão rápida, tão natural, tão sem barreiras, que é como se fosse uma coisa só, né? Um todo unitário. Para a empresa funcionar bem, então, ela precisa que todos os seus departamentos estejam aí em harmonia. Sem as informações de determinados departamentos, o gestor de outro departamento ele pode acabar tomando uma decisão que é equivocada. É por isso que é preciso que haja como um todo. Portanto, a empresa ela não é um sistema fechado, mas um sistema aberto, em que implica aí diversos fatores. Recursos financeiros, gestão de pessoas, de capital e de produção, além dos fatores econômicos e sociais. Aí, gente, o livro traz para vocês essa visão sistêmica da empresa. É a figura 1 aí, né? Onde a gente vai ter aqui do lado esquerdo mercado fornecedor. Qual é o objetivo que a gente quer analisando o mercado fornecedor? Gente, é conseguir eficiência, né? Os melhores custos. O mercado consumidor, onde estão lá os produtos, serviços, o comprometimento da missão, né? Vai buscar o quê? Eficácia. Eficácia é você chegar ao seu objetivo, tá?
E todos eles aí também, os dois, vão gerar valores econômicos que vão ser responsáveis por um resultado econômico, né, que se busca aí trazer, então, uma continuidade para eles. A gente tem um ciclo aí, né, que ele se retroalimenta e no meio a gente vai ter aí todo o funcionamento dessa empresa específica. Compra de recursos, aí estoca, produz, aí estoca o produto. Aí ele compra os recursos, estoca materiais, faz a produção, estoca os produtos, entrega os produtos, faz o transporte, né? Tem lá o setor de finanças, de serviço de apoio, manutenção. Então, tudo isso funciona de forma sistêmica. As informações fluindo e voltando, ok? A influência do ambiente interno e externo na empresa. Já falei, né? Que tanto esse ambiente interno, ele precisa ter uma boa comunicação para que a empresa consiga buscar, né, atingir os seus objetivos, é preciso primeiro um planejamento. E um planejamento que ninguém segue, não se consolida, né? Então, o que é que precisa? Precisa que todos os departamentos, setores dessa empresa, eles funcionem, né? As informações consigam fluir, e as tomadas de decisões consigam ser tomadas, decididas, né? Com uma visão do todo, uma visão sistêmica, e para isso é preciso haver comunicação. Então, essa é a influência interna que as empresas, elas sofrem, né? O próprio ambiente aí da empresa. Mas também há aí o ambiente externo, e esse ambiente externo também influencia nas ações da empresa. A gente tem a questão da concorrência. O governo pode estar fazendo alterações aí que podem melhorar ou então dificultar a situação para a empresa. A comunidade onde eles estão inseridos, os consumidores, como é o comportamento deles. A questão da tecnologia, o sindicato, o sistema financeiro, né? Vamos dizer que comecem aí, o governo volte a cobrar aí a CPMF, né? Tudo isso vai influenciar. E também a questão dos fornecedores, né? A gente sabe que fornecedores, concorrência e consumidor, né, são fatores extremamente importantes, porque a gente lida principalmente com esses três, né? A gente precisa ter bons fornecedores para conseguir gerar oferecer um bom serviço ou produto para os nossos consumidores. A gente tem que compreender o que é que eles querem, o que é que eles precisam, como eles precisam, né? E a gente precisa também estar atento à concorrência. Para quê? Porque a concorrência pode tirar aí parte do nosso público-alvo, né? Pode abocanhar aí parte do mercado. Então, fica claro isso, ok? O sistema empresa aí sofre influências internas e externas. Todos esses fatores podem se constituir em oportunidades e também ameaças à sobrevivência da empresa no mercado. Lembra da FOFA? Da matriz SWOT? Pois é. Lá ela vai analisar o quê? Fatores internos e fatores externos para elaborar o seu planejamento. É isso. É descobrir aí, então, as oportunidades e as ameaças ao externo. E para garantir a sua necessidade, a sua continuidade, é necessário que a empresa mantenha a sua capacidade de mudanças e também de adaptações aos diversos fatores que influenciam ela, tanto internamente quanto externamente. Sim, gente. A adaptação é uma característica essencial. As empresas e as pessoas que constituem essas empresas. Não, a empresa não vai ter, né? A empresa depende de quem? Das pessoas que trabalham nela. A gente viu aqui os fatores externos, concorrência, fornecedores, sindicato, tecnologia, tudo isso está mudando muito rápido. A empresa tem que ter capacidade de conseguir acompanhar essas mudanças, senão fica para trás. Desculpa. Para que o sistema empresa ele tenha um bom funcionamento, ele é dividido em vários subsistemas. Quais sejam aí? Temos o subsistema institucional, também denominado aí de matriz, ele é responsável pelos outros subsistemas e vai compreender aí a missão, assim como as crenças e os valores da organização. Lembrando que a missão, né, é aquilo ao que a empresa se propõe, né? É a missão da existência daquela empresa.
Temos também o subsistema gestão. Ele vai ser o responsável pelo processo de tomada de decisões, pois abrange aí as atividades de planejamento, gerenciamento e mecanismos de controle interno. Temos também a organização. A organização é como a empresa está organizada. O tipo de estrutura empregada, o grau de autoridade e a atribuição de responsabilidade. O objetivo aí é assegurar que todas as atividades da organização elas sejam desenvolvidas de forma ética, sendo influenciadas aí pelo subsistema institucional. Temos ainda o social. O social é o quadro funcional da empresa, né? Incluindo aí nessa esfera também a cultura organizacional, né? E as demais características inerentes ao capital intelectual dessa organização, tá? Guerreiro vai destacar aí os seguintes fatores que envolvem esse subsistema, que é o social. Necessidade dos indivíduos, criatividade, objetivos individuais, motivação, liderança, treinamento e etc. Né? Quando se trata de pessoa, muita coisa está envolvida. E a gente tem ainda o subsistema de informação, tendo em vista aí a atual dinâmica dos mercados. Como todo, este subsistema ele aparece aí com uma considerável importância. Por quê? Porque ele vai consistir num conjunto de dados que são necessários para uma melhor tomada de decisão dos gestores da empresa. E ele ainda vai enfatizar aí que as atividades executadas no âmbito da empresa existem aquelas que objetivam basicamente a manipulação de informações. Ou seja, elas geram essas informações através, aí quando falo em manipulação, é o processamento, tá, gente? De dados derivados da execução das diversas atividades necessárias ao desenvolvimento das funções empresariais básicas. E aí ela vai ter 3 aspectos, tá? Recebimento de dados, processamento e, então, geração de informações. Já falei aqui para vocês a diferença entre dados e informações, né? Dados é você lá, quando vai na pesquisa, aplica o questionário, você ali está coletando dados, tá? Você depois vai pegar e vai compilar todos esses dados, vai analisar. Isso é o que a gente chama de processamento. Você está o quê? Transformando esses dados em informações. E são as informações que são importantes. Dados apenas por dados, sem uma interpretação, não são matéria-prima utilizada para tomada de decisão. A gente precisa de informações. E, por fim, tem o subsistema físico operacional. E esse aí compreende as instalações físicas, né, os equipamentos necessários para a realização aí das atividades dessa empresa. Nesse contexto, ficam excluídos os funcionários, pois estão vinculados ao modus operandi do know-how, ou seja, como exemplos, a gente cita os procedimentos de compra, produção, vendas, finanças, manutenção, entre outros, né? Cada um tem o seu know-how. E aí, falando em orçamento, em sistema empresa, é importante falar de missão da empresa. É a primeira vez que eu vejo os livros de vocês trazerem isso aí, é importante. A missão de cada empresa, ela encontra-se ligada ao seu respectivo motivo básico da sua existência. Como eu falei, né? É o porquê dessa empresa existir. Notadamente, correlacionada aos produtos e serviços que ela oferece, né? Junto aí ao mercado. Visando o quê? Satisfazer o seu público-alvo. Então, a missão de uma empresa é para o que ela existe. Para quem, né? A empresa como um sistema aberto. Em todos os setores empresariais, as empresas elas apresentam concepções de um sistema aberto. Os fatores externos eles vão influenciar as empresas. As empresas que atuam no mercado nacional e internacional, né, elas têm a necessidade de sempre estarem atualizadas, porque a gente vê a importância do sistema lá de informações, e preparadas para as constantes e inevitáveis mudanças de mercado. Tá?
que podem estar relacionados aí a aspectos financeiros, políticos, econômicos e por aí vai. Ou seja, as empresas elas são um sistema aberto, né, ao mundo externo. Fora essa questão de ser um sistema aberto, ela também é um sistema dinâmico. E aí a palavra dinâmica vai significar que todas as coisas, elas se transformam com a influência de outros fatores ou de outros mecanismos existentes. Então, a empresa, ela processa, executa e operacionaliza as suas atividades a partir do momento em que os gestores eles vão utilizar a sua força de decisão na tomada aí de decisões. E isso quer dizer, então, gente, que as coisas somente acontecem nessas empresas quando alguma pessoa do comando da empresa faz acontecer. Ok? Então, é isso daí. Todas as coisas se transformam com a influência de outros fatores, tá? Essa é a questão do sistema dinâmico. Então, vemos sistema aberto, sistema dinâmico. Vamos a alguns aspectos. Estamos agora no tópico 2, né? Aspectos conceituais. Aí vai começar falando que os empresários e gestores, eles têm uma necessidade de planejar as ações e buscar o controle das suas empresas, né? Assim como o seu processo orçamentário vai se tornar indispensável na administração de qualquer negócio. Então, o processo orçamentário ele vai envolver a elaboração de planos detalhados de operações a serem cumpridas naquela empresa, buscando sempre aí o lucro, né? Então, a gente vai parar, a gente vai sentar e a gente vai aqui fazer um planejamento detalhado. Esses planos, eles envolvem aí a previsão dos custos e despesas dentro da estrutura já existente, né? Além também de fixar padrões para a atuação dos gestores com responsabilidades no negócio. Então, o planejamento, ele é feito aí buscando, objetivando aí o lucro, né? E ele vai envolver essa previsão dos custos e também das despesas. Não tem como você falar em orçamento sem haver. Geralmente, como é que acontece, né? Vou falar aqui da minha realidade. Na administração pública, nós temos o seguinte no planejamento orçamentário. Existe uma lei que o governo federal envia uma previsão de orçamento para o ano seguinte até agosto do ano anterior. Então, para 2021, eles têm que enviar até 31 de agosto de 2020 ao Congresso para ser analisado e votado esse orçamento. Esse orçamento, ele tem uma característica importante, que tem relação à questão dos custos, despesas e também aí como é que eu vou dizer? Das receitas, né? O que é que eles vão fazer? Nesse orçamento, eles vão fixar a despesa. Ou seja, uma vez votado, aquele orçamento ele vai ficar rígido, fixo, até que haja aí depois uma outra votação que vai alterar, mas ao meu bel prazer, né, não vai poder ser feito. Então, ele fixa a despesa. E ele vai fazer uma, como chama? Não é aproximação. Estimar. Ele estima quanto terá Oi, gente, voltei. Vocês estavam me ouvindo? Não estava ouvindo nada. Estavam? Não. Não.
Vocês viram que eu estava falando a parte de como era que era feito o orçamento do governo? Essa parte sim, só que ficou mudo. Pronto, eu estava dizendo que o orçamento do governo federal, o Congresso, ele fixa as despesas, ou seja, o governo só vai poder gastar aquilo naquele ano, e ele estima a receita. Então, o orçamento de uma empresa não é muito diferente disso, tá? Ele vai então, trazer o significado de orçar. Orçar significa processar todos os dados constantes do sistema de informação e apresentá-los em formas de relatórios gerenciais. O que vai permitir aos gestores terem uma visão de quê, gente? Do futuro da organização, de forma aí quantitativa e também para que eles possam acompanhar de forma sistemática o cumprimento ou não do que foi orçado. Sim, não basta ter que planejar. Você tem que planejar, né? Você tem que acompanhar e você tem que controlar, agir se for preciso para que esse planejamento seja cumprido. Então, em síntese, o orçamento ele é um instrumento que vai descrever o plano geral das operações, orientado aí por objetivos e metas. Sempre que falar em planejamento, você vai ter objetivos e metas. Objetivo é o macro, metas é o micro, e ainda tem as ações, e também tem as atividades. Ou seja, ele vai sendo uma escadinha que a gente vai descendo. Tá certo? O livro de você vai trazer uma releitura de como é que o mundo vai mudando, né? E aí a administração também ela vai se atualizando. Então, a gente sabe que a partir da década de 80, né? Aí houve um aumento acelerado do processo de globalização. As distâncias desapareceram, né? As fronteiras, de certa forma, deixaram de ser um obstáculo para o mundo dos negócios. E, como consequência, os padrões de consumo foram massificados, né? Fica mais ou menos todo no mesmo lugar, a mesma coisa. E o capital financeiro passou a buscar uma melhor rentabilidade global. Contudo, a competição nunca foi tão acirrada. Então, gente, se eu tenho um ambiente externo, né? Lembra aí da influência, né? Do ambiente externo. Eu tenho um ambiente externo onde não existem mais fronteiras no mundo dos negócios, quer dizer que eu concorro praticamente com todo o mundo, né? Os meus produtos. O capital financeiro, ele vai se movimentar para onde for mais vantajoso, mais atraente para ele, tá? Isso vai aumentar também a concorrência. Então, a competição entre as empresas vai ficar muito acirrada. E aí vai aumentar o quê, gente? A necessidade de aumentar e melhorar a sua produtividade com redução dos custos, tá? Isso vai ficar cada vez mais necessário. Figueiredo e Caggiano, eles abordam que todo esse processo de impacto aí no contexto externo das relações contratuais dessas empresas e também no seu ambiente interno, tá? Criando demanda aí por melhores políticas de gestão. Então, tanto eu vou ter que me adequar para as minhas relações externas, aí com relação aos contratos, prazos, conseguir fornecedores melhores e por aí vai, como eu também vou ter que melhorar a demanda, né? Executar uma demanda interna de melhores práticas de gestão, a questão da adaptabilidade, né? Vamos aqui aos tipos de orçamento. Nós temos aí o orçamento estático, o nome já diz tudo. É baseado a partir de um determinado volume de produção e vendas que a empresa deseja atingir. Então, ela traça esse limite, ela quer atingir aquele volume de produção e quer vender aquele tanto ali de produto. Pronto. Se ocorrerem mudanças no ambiente do sistema empresa, os orçamentos para um determinado período perdem, então, a sua validade, já que esse orçamento estático, ele é um orçamento engessado, né? Ele é preso, amarrado a esse volume de produção
e de vendas que foram, então, anteriormente definido. O orçamento estático, então, ele é mais apropriado para planos com metas a serem atingidas em curto prazo. Porque planejamento engessado, gente, não existe, porque, ou seja, vamos dizer assim, não que ele não existe, ele não é eficiente, porque lembra que a gente viu aqui que tem que buscar melhores práticas. O planejamento, quando ele é elaborado, né, ele é elaborado no momento do passado, tentando atingir algo no futuro, e esse futuro pode mudar, e aí o planejamento precisa se adequar. Então, se você opta por um orçamento estático, onde você vai determinar um certo volume de produção e de vendas, faça isso para alcançar objetivos a curto prazo. É isso que ele vai dizer. Como, por exemplo, eu coloquei aí, sazonalidade, né? Por exemplo, Natal. Então eu vou fazer aqui um orçamento para a época do Natal, porque eu já sei mais ou menos como funciona, é só para aquele período, entende? É nesse sentido. Orçamento flexível pode ser ajustado, de acordo aí com a necessidade da empresa e com as mudanças de mercado. De acordo com esses autores aí, o Warren Reeve fez, pode-se pensar no orçamento flexível como uma série de orçamentos estáticos para diferentes níveis aí de atividades. Então, se você quiser esmiuçar, imagine, então, que são vários pequenos orçamentos estáticos. Temos ainda o orçamento de tendências. Desculpa, gente, eu não aguento mais essa vida de você já. O orçamento de tendências é uma prática orçamentária que utiliza dados passados para projetar o futuro. Então, ele vai analisar como é que foi a produção, as vendas nos anos anteriores, e com isso ele vai fazer aí uma previsão, né, do que ele vai, uma projeção do que ele vai ter no futuro, do que ele vai alcançar. Nesse aspecto, é importante fazer uma média dos acontecimentos em um período de alguns exercícios sociais. Então, nunca pega apenas um, né? E para haver sucesso, deve-se levar em consideração que a realidade ela é muito dinâmica e que constantemente novos elementos surgem no processo. Então, não basta você analisar o que já aconteceu no passado e trazer e jogar no seu planejamento, no seu orçamento aí que vai acontecer. Não. Pode pegar como referência? Pode, mas você vai ter que adequar. Adequar o quê? A realidade daquele momento. Imagine nesse ano de 2020, nos próximos anos, as pessoas forem pegar o ano de 2020 como uma referência, né? Não vai ser um bom ano como de referência, porque é um ano totalmente atípico em várias situações, em várias vertentes aí da sociedade, econômica, social e por aí vai. Então, não tem como ser uma boa base para você projetar o futuro. E a gente também tem o Orçamento Base Zero, o OBZ. É uma proposta conceitual que, apesar de ser um pouco difundida entre os gestores, tem apresentado uma contribuição aí relevante para o processo orçamentário. Como a própria expressão diz, base zero tem relação com a ideia de reavaliação de todos os programas e despesas propostos. Como se ele partisse de onde? Do zero, né? Esse orçamento surgiu como uma contrapartida ao orçamento de tendência, que foi o que a gente viu agora. Pois, enquanto este, ou seja, o orçamento de tendências, né, ele se apoia em dados passados, o orçamento base zero, ele parte de um novo estudo da empresa no mercado. Partiu do zero. Não há uma tendência para poder se utilizar como base. O sistema de orçamentos é o modelo que vai mensurar e avalia também e demonstra, sob um formato contábil, as projeções de desempenhos econômicos e também financeiros de uma empresa. A sua função é o quê? Compilar. Gente, o que é compilar? É a mesma coisa que copilar. É a mesma coisa que reunir, resumir, ok? De consolidar as informações. Então, a função desse sistema de orçamentos é consolidar as informações,
advindas aí de cada setor da empresa, e então apresentar os resultados da execução dos planos de ação, que foram aí aprovados por cada gestor. O que os orçamentos refletem são as políticas que estão presentes nas seguintes áreas. Vamos ver quais são as áreas. Compras. Busca no mercado a melhor relação de aquisição, tempo de entrega e preço. Estoques. Melhora cada vez mais a política de inventários, reduzindo-os para atender da melhor forma possível o ponto de ressuprimento, né? Que é o estoque mínimo que a empresa deve possuir sem afetar o custo financeiro da estocagem, também do planejamento e controle da sua produção. Vendas. Busca, então, novas frentes de mercado. Uma das formas que as empresas encontraram para solucionar os seus problemas de custos e despesas fixas é a diluição deles em um maior volume de produção. O que só pode ser atingido com o quê? Com um aumento do volume de vendas, porque produzir para ficar empacado não dá, né? Qualidade. Produtos de qualidade possuem um mercado garantido, pois qualidade é sinônimo aí de cliente satisfeito com sua durabilidade, também garantia conforto e bem-estar. Seleção e remuneração do pessoal. Para atender à demanda de trabalho da empresa, a mesma precisa, então, contratar os profissionais aí mais qualificados no mercado, e profissionais qualificados vão requerer uma melhor remuneração. Por conseguinte, isso reflete na qualidade dos produtos. Temos também a questão da contabilidade por área de responsabilidade, ou seja, todos os resultados deverão ter a sua transparência evidenciada em relatórios contábeis por áreas de responsabilidade, pois o sistema aí de informação gerencial ele facilita essa conversa entre cada departamento, né? A gente vai ter um raio-x de cada departamento. Orçar é prever, né? Então, como prever? Aí ele vai dar algumas dicas. É salutar que um planejamento orçamentário ele seja decomposto aí em períodos curtos, preferencialmente anuais ou semestrais. Então, faça um planejamento em que você fatie ele, né? A velocidade das informações e do mercado pode causar efeitos na elaboração das previsões orçamentárias. Sim, a empresa é um ambiente, né, que sofre influências internas e externas. As atividades da empresa, de cada departamento, elas têm que ser aí definidas, planejadas e harmonizadas. E o orçamento, ele necessita de dados numéricos que vão refletir a situação do mercado atual e que permitam planejar o crescimento que essa empresa pretende para o ano seguinte. Essa previsão comercial, gente, ela é fundamental para o sucesso do empreendimento. E a sua elaboração vai vir aí de uma síntese de um conjunto de informações que vão ser extraídas das seguintes áreas: da contabilidade, a análise dos relatórios financeiros e de vendas, das estatísticas do departamento de vendas, principalmente aí da análise dos relatórios das vendas individuais ou em grupos de clientes por períodos de entrega de produtos. E do estudo dos mercados, uma expectativa realística só pode ser determinada se o mercado responder através da sua capacidade de absorver os seus produtos. Mas vocês sabiam porque esse orçamento ele pode ter efeito nas pessoas, lembrando que as instituições, as entidades são compostas, né, essencialmente por pessoas e para pessoas. Então, quando se trata de aplicar os orçamentos, lembre que o orçamento é um tipo de... Você vai fazer um planejamento, então você vai ter que começar a arrumar essas pessoas no sentido, em busca de atingir esses objetivos aí do planejamento. Quando se trata de aplicar os orçamentos para a sua execução, muitas vezes a gente se depara com situações que precisam aí de avaliações sob uma ótica comportamental, tá? E esses dois autores, Figueiredo e Cadiano, eles abordam alguns aspectos comportamentais que podem influenciar
no processo decisório de gestão, tá? E quais são eles? Nós temos aí a reação às pressões. Geralmente, os gestores, eles buscam acompanhar e cumprir as propostas orçamentárias. Isso evita situações de manipulação ou então escapes de resultados se estes não estão aí de acordo com os esperados no orçamento. Mas, se as pressões orçamentárias forem excessivas por busca de resultado que você não está conseguindo cumprir, pode ocorrer o quê? Desconfiança, hostilidade, eventualmente até uma baixa no nível de desempenho, como o quê? Como uma reação aos controles orçamentários. Tipicamente, podemos dizer que os gestores podem, por consequência, perder o foco do negócio. Então, é preciso ter atenção a isso. Um dos problemas que podem gerar esse tipo de hostilidade é o controle dos custos, né? É uma causa comum de tensão entre os gestores, geralmente oriunda aí da pressão de cortar custos. A gente teve uma situação dessa ano passado, na verdade, que resvalou esse ano, ainda estamos lidando com ela. Nessa situação de ter que cortar custos, a gente teve que empreender algumas políticas mesmo, porque de economia, né? Economia de energia, economia de recursos orçamentários. E aí, uma certa pessoa não ficou contente, tá? Com essa questão de corte de custos, não compreendeu, e aí foi fazer uma denúncia e tudo mais. É complicado, né? Então, tem que ter atenção a essa questão de orçamento, porque ela vai trazer, sim, tem um grande potencial de trazer alterações comportamentais da equipe. Grande ênfase no curto prazo. Muitas vezes nos deparamos com a frase: iniciarei um empreendimento hoje para ganhar dinheiro amanhã. Olha aí que coisa maravilhosa, né? Grande engano. Um dos perigos que se depara na organização, né, é essa busca aí de melhores resultados e a lucratividade de curto prazo. Então, as medidas tomadas para melhorar essa lucratividade de curto prazo, elas podem vir a prejudicar as expectativas de longo prazo da organização. O que pode ocorrer, então, é a busca de aumento do lucro de curto prazo, utilizando medidas para diminuir os gastos, como aí a redução das despesas com pesquisa e desenvolvimento dos produtos, né? Ou então não cumprir a previsão de gastos com os padrões adequados de manutenção, que poderão aí ser prejudiciais à empresa, às vezes aquela questão, né, do barato sai caro. Então, tem que ter atenção com essa questão de dar muita ênfase no resultado a curto prazo. Má qualidade das decisões do executivo principal. Se o executivo da empresa ele possui excessiva confiabilidade no desempenho da empresa, né, ou seja, na lucratividade, apenas por confiar nos seus relatórios orçamentários, pode também afetar a qualidade das decisões realizadas, né? Se a competência gerencial dos gestores se basear somente na lucratividade da sua empresa, eles podem surgir daí, então, erros sérios de julgamento. O gestor precisa, então, conhecer o mercado. Então, má qualidade das decisões do executivo principal pode levar lá para cima ou então pode levar a empresa lá para o buraco. Má qualidade da comunicação. Gente, comunicação é muito importante, muito importante, muito importante. Quando se adota o estilo de gestão autoritária, né, desculpa. Quando se adota o estilo de gestão autoritária de liderança, podem surgir algumas atitudes negativas contra os objetivos da organização, levando, então, à falsificação dos resultados orçamentários e à falta de boa vontade para transmitir as informações. Por que isso? Porque a pressão psicológica e o estilo autoritário podem levar à elaboração de um orçamento de receita de vendas com valores inferiores e ao aumento da previsão dos gastos, tá? Então, se em ambos os casos aí ocorrer o inverso, poderão ocorrer premiações indevidas.
pondo em risco a própria sobrevivência aí dos gestores. Então, quando o comportamento negativo ele prevalece numa organização que vai praticar aí o modelo de administração autoritária, pode acontecer, então, que informações que são necessárias para a tomada de decisão não sejam transmitidas adequadamente. Tá? Então, má qualidade da comunicação. Departamentos essencialmente centrados em si mesmos. A gente começou essa disciplina falando que uma empresa precisa agir, funcionar como um sistema, e os departamentos, setores precisam conversar entre si, eles têm que funcionar totalmente linkados, né? Então, quando se elabora um orçamento por áreas de responsabilidades, os chamados aí centros de custos, pode ocorrer que a mensuração e a comparação do desempenho estejam concentradas totalmente no gestor, em seu próprio departamento. Esse tipo de centralização aí obscurece a importância do relacionamento entre todos os departamentos. Tendo muitas vezes o gestor esquece que o resultado global da empresa é o resultado total de cada departamento individual, né? Então, não dá para a gente chegar e dizer, não, foi só tudo que aconteceu de bom foi apenas eu que fiz. A limitação à iniciativa também não é bom, né? Existem aspectos do planejamento e do controle orçamentário que, quando implementados numa organização, podem muitas vezes aí resultar na total supressão das oportunidades do exercício de iniciativa pessoal, né? Ou seja, o gestor acaba perdendo com isso a livre iniciativa de tomar atitudes, de criar, liderar e ter motivação, toda a questão de inovação, tudo mais vem disso, né? Então, não se deve aí limitar a iniciativa. Desvios no orçamento. O processo de se estabelecer metas orçamentárias pode ser chamado aí de processo de fazer julgamentos subjetivos, pessoais ou particulares, né? E como resultado disso, as tendências ao surgimento de desvios são inevitáveis de uma forma consciente ou inconsciente. Então, se isso acontece, os gestores podem aumentar as expectativas das receitas e reduzir custos quando estabelecem aí as metas orçamentárias, que garante que elas vão ser facilmente atingidas. Mas dessa forma, a introdução desses desvios conscientes é uma tentativa deliberada de assegurar que o seu desempenho como gestor será mais bem avaliado. Então, é preciso analisar como é que foi feito, elaborado aí esse orçamento. O orçamento, gente, ele tem vantagens e ele tem desvantagens. Então, vamos falar agora das vantagens, depois a gente fala das desvantagens. Entre as vantagens, a gente tem a existência e a utilização do sistema que exigem que sejam concretamente fixados objetivos e políticas para as empresas e as suas unidades. Tá? Então, essa sistematização do processo de planejamento e controle, né, graças aí aos usos de orçamento, vai introduzir o hábito do exame prévio e cuidadoso de todos os fatores antes da tomada de decisão. Então, é algo positivo. Por meio de uma integração de diversos orçamentos parciais no orçamento global, né, ou seja, aí para as operações de toda a empresa em dado período, este sistema de planejamento força todos os membros da administração a fazerem planos de acordo com os planos de outras unidades da empresa. Então, você força aí o trabalho, né, em equipe, ou seja, força aí que aumente esse grau de participação no momento de fixação dos objetivos. Tá? Esse negócio de, eu estou falando aqui, parece, talvez para você seja um pouco distante, mas esse negócio de fazer um planejamento, assim, e você fazer esses departamentos conversarem, é muito complicado. É algo que o orçamento vai proporcionar, sim, mas não é algo fácil de ser colocado em prática, mas se for, vai ser muito bom. A outra coisa boa, né, é que obriga os administradores a quantificarem e também datarem as atividades pelas quais eles são responsáveis, em lugar aí de apenas se limitar a compromissos, com metas ou a alvos vagos e até mesmo imprecisos, né?
Ele também reduz o envolvimento dos altos administradores com as operações diárias, né, com a questão ali mais operacional, através da delegação de poderes e de autoridades que se refletem aí nos orçamentos das diferentes unidades operacionais. Identifica os pontos de eficiência no desempenho das unidades. E, finalmente, a preparação de um orçamento para toda a empresa, ela tende a melhorar a utilização dos recursos, né, que estão ali disponíveis a ela e de ajustá-los, né, ajustar esses recursos às atividades que são consideradas aí prioritárias. Para quê? Para alcançarem aí os objetivos dessa empresa. Então, tudo isso aí foram os fatores de positivas, vantagens. Mas existem também as desvantagens, né? Aí eles vão trazer algumas limitações do processo orçamentário, que a gente ainda precisa superá-las. A gente vai ter a questão, os dados contidos no orçamento, eles não passam de estimativas, né? Estando assim sujeito a erros maiores ou menores, segundo aí como for a sofisticação do processo em que se é utilizado para estimar, tá? E devido à própria incerteza aí inerente de um ramo de uma operação da empresa, por exemplo, tá? A outra coisa é o custo do sistema, né? Claro que essa técnica não pode ser usada com a mesma intensidade e complexidade por empresas de todos os tamanhos, tá? Porque vai exigir um custo aí, você vai ter que ter gente planejando, supervisionando, acompanhando, controlando, né? Uma outra desvantagem é o uso de um sistema desta natureza, ele ajusta-se melhor a uma dada filosofia e a um certo estilo de administração. É um estilo de administração com participação, que talvez não sejam aceitáveis em algumas empresas. Tá? Então, na empresa com administração de um caráter excessivamente autoritário, a gente não recomenda aí o emprego desta técnica e as suas ramificações, tá? De controle e responsabilidades. Por conta aí que não vai ter muito sucesso, porque é um perfil mais autoritário, né? Então, gente, por hoje é isso. Né? A gente dividiu aí o tempo direitinho entre duas disciplinas e a gente quase finalizou já a unidade 1 dessa disciplina. Essa disciplina já se apresenta mais fácil, né? Com menos fórmulas, menos conceitos, um pouco mais leve. Foi o que vocês acharam?